Gravando. Chat. Fechei, igual uma besta retardada. Sou uma besta retardada. Ok. Aqui. Ali. Povo entrando. Estamos no Zoom. Muito bem. Então, vamos voltar a esse exemplo aqui. Gilberto. João, encosta a porta aqui para mim, fazendo favor. Só encostar. Tá. Então, vamos lá. Chegou a pizza. Tomo. Olha. Não vai sobrar pedaço para mim se eu continuar aqui. Viu? Vamos lá. Chegou a pizza, eu vou ficar pensando na pizza, bem que seria bom. Eu acho que foi quem que perguntou aqui. Deixa eu voltar aqui para cima, tinha uma pergunta bem específica que eu estava respondendo da Ingrid, né? Tá, a Ingrid falou assim, ó. Então, quando exclui um grau inteiro, sempre a partilha será por cabeça. Sim e não. Nesse exemplo que eu dei aqui, sim, né? A gente excluiu um grau inteiro e a gente tinha todo mundo do grau subsequente. Eu imagino vocês comendo aí. Aí nós chamamos todo mundo do grau subsequente, que é o segundo grau, tá bom? Nesse caso, todo mundo herda por cabeça. Nesse exemplo, tá bom? Deixa eu colocar aqui o exemplo ali que eu coloquei para vocês. Todo mundo aí herda por cabeça. Então, excluiu o primeiro grau, passou o subsequente, todo mundo herda por cabeça. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Ó. Vejam lá. A gente tem... não temos o primeiro grau. Passamos ao segundo grau e temos no segundo grau, gente, vamos pensar assim, ó, o B1, o neto, um dos netos do Decujus já é morto. Imaginem que esse B1, ele também é pré-morto. Imaginem isso, ele é pré-morto. Ele morreu antes que o seu avô. E ele já tinha um filho. Tá bom? Então vamos pensar assim. Só ele já não havia mais. Como é que se dá essa sucessão? Nesse caso, quem vai herdar vai ser o segundo grau. Então, é ali, ó, o grau dos netos. O B2 e o C1, eles estariam herdando por direito próprio. A partilha seria feita por cabeça. E o neto, na verdade o bisneto, né? O filho do neto, o filho do B1, nesse caso, ele herdaria por direito de representação. Ele está representando o seu pai, ok? Entendeu a diferença aí? Então, ó, excluiu uma linha inteira, que é a primeira, só que não foi todo mundo herdando por cabeça. Teve um aí que acabou herdando pela sua estirpe e por direito de representação, tá certo? Então, muito bem. Então, antes da gente fechar isso daqui, fechar esse raciocínio, então vamos lá, só rever essa questão aqui, né? Acho que eu fiz ali até uma questãozinha para vocês, quando eu dei o conceito ali de partilha, quando a partilha se dá por estirpe, eu coloquei a situação do João, né? Então, pré-morto, tem um pré-morto e um irmão vivo. No caso ali, os netos do João, B1 e B2, acabam herdando por estirpe. Perfeito? Daí, no segundo exemplo que eu trouxe, aí eu escrevi lá, se não houver diversidade de graus, não haverá representação. A herança é dividida por cabeça. Então, o A morre, o B partilha por cabeça e o C partilha por cabeça. Perfeito? Ninguém representa ninguém aí. No segundo exemplo, todos os herdeiros concorrentes têm a mesma distância.
Vejam lá que são todos os netos, né, que estão recebendo, eles têm a mesma distância em relação ao autor da herança. Daí, promove-se a partilha entre eles, sempre em partes iguais, sempre por cabeça, tá? É esse exemplo aqui, o pessoal do Zoom, tá? Tem a mesma distância com relação ao herdeiro, o autor da sucessão, o morto, o falecido. E aqui, por último, aquele exemplo em que há uma diversidade, né? Então, há graus diferentes herdando. Então, nesse caso, há a partilha por estirpe. Perfeito? Muito bem. Até agora, a gente conversou sobre um descendente sozinho, né? O descendente, e não pensamos na situação de um cônjuge ou um companheiro. Agora, a gente vai incluir a situação do cônjuge e do companheiro, havendo cônjuge e companheiro. Como se dá a divisão da herança quando existe, além dos descendentes, vão existir o cônjuge e o companheiro? Bom, primeira coisa que vocês sabem, que é com a morte que se extingue o vínculo matrimonial. Dali surge o direito de herança daqueles que estavam casados, né? O direito de ser herdeiro. Nós vamos ver a questão dos regimes. Calma lá que a gente já vai entrar na questão dos regimes especiais, tá bom? Muito bem. Uma premissa que a gente precisa observar aqui é a do 1830. O 1830 é um artigo, é um pouco chato ele, mas porque ele traz duas premissas importantes. Olha o que ele diz ali, ó. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge. Então, o cônjuge só vai herdar ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, ao tempo da morte do outro cônjuge, né? Eles não estavam separados judicialmente. Então, quando vocês leem assim, ó, eles não estavam separados judicialmente. Quem não estava separado judicialmente? O cônjuge sobrevivente e o decúdios. Se eles não estiverem separados judicialmente, então, portanto, eles ainda tinham o vínculo matrimonial. Perfeito? Mas quando vocês lerem aí separados judicialmente, leiam também divórcio, tá? O divórcio. Existe aquela discussão se existe ou não a separação judicial ainda, né? Parece que os tribunais já estão admitindo bem a questão da separação judicial novamente. Saco isso. Mas leiam divórcio. Se eles não forem divorciados, então ele pode ser herdeiro. Perfeito? Mas olha a segunda premissa que ele dá. Ele diz assim, ó, nem separados de fato há mais de 2 anos. O que está dizendo aqui? Se porventura o falecido e esse cônjuge sobrevivente, eles já estão separados de fato, mas há menos de 2 anos, esse cônjuge sobrevivente ainda é herdeiro. Perfeito? Então, esse é um critério temporal. Então, vamos supor que eles brigaram, eles estão separados de fato, não faz 2 anos ainda que eles separaram de fato, e um deles falece. O outro ainda é herdeiro. Vocês sabem que a separação de fato não extingue o vínculo matrimonial. O que o código fez aqui? Estabelecer um limite temporal. Enquanto separados de fato, em até 2 anos, né? E um deles falecer, o outro poderá ser ou será o seu herdeiro. Muito bem. Deixa eu desligar o ar aqui. Só que vamos continuar lendo ali, ó. Então é o 1830. E agora vem a parte com a qual há uma grande discussão doutrinária e jurisprudencial havia, mas agora já foi pacificado. Vocês estão pegando uma fase boa do direito sucessório. Não, Nicole. Não. 2 situações, ó, o 1830 está dizendo, Nicole, ele está dizendo assim, ó, vamos lá de novo. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente. Se, ao tempo da morte do outro, eles não estavam separados judicialmente. Então, ó, eu sou herdeira, eu separei de fato,
Desculpem, agora eu que tô confundindo. Eu estava casado ainda, eu ainda estava casado. Na verdade é essa a regra, né? Eu ainda estava casado, eu não estava separado judicialmente. Então eu ainda sou herdeira. A sobrevivente ou os sobreviventes são herdeiros. A única coisa que eu pedi para vocês observarem é que quando ele fala assim, separação judicial, leiam também divórcio. Eu não estou divorciado. Se eu não estou divorciado, eu ainda sou herdeiro. Só que ele continua, o 1830, dizendo assim, ó, nem separados de fato há mais de 2 anos. Nem separados de fato há mais de 2 anos. Ele está dizendo o seguinte, que se porventura esse casal se separou de fato, não judicialmente, tá? De fato, se esse casal se separou de fato e não atingiu ainda 2 anos da separação de fato, aquele sobrevivente será herdeiro. Depois me dá um feedback aqui se você entendeu, tá, Nicole? Então, assim, se porventura eu me separei, só um pouquinho, Júlia. Se porventura eu me separei de fato, não judicialmente, me separei de fato, há menos de 2 anos, e ele faleceu nesse período, nesse interregno de 2 anos, eu ainda sou herdeira. Professora, e depois de 3 anos? Depois de 2 anos? Então, eu me separei de fato já faz 2 anos e meio. E o meu cônjuge, então nós somos casados ainda, e o meu cônjuge faleceu. Eu sou herdeira? É uma pergunta. Deixa eu ver primeiro a questão da Júlia aqui, ó. Professora, mas se a separação de fato não extingue o matrimônio, verdade. Porque a pessoa separada de fato e contrai numa nova relação não caracteriza bigamia. A nova relação que você está falando é da união estável, né, Júlia? Porque assim, se a bigamia ela se daria se fossem 2 casamentos. 2 casamentos. Aí temos 2 casamentos feitos, né? Casamentos mesmo. Não união estável. A questão que você está levantando, Júlia, vamos supor que nós temos pessoas separadas de fato, então separou de fato, precisa do divórcio para extinguir o matrimônio, extinguir o vínculo matrimonial, preciso do divórcio judicial, tá bom? Mas vamos imaginar que eu saio de casa, eu sou casada, saio de casa e já começo uma nova relação. É uma união estável, não um outro casamento, uma união estável, né? Nesse caso, não caracteriza a bigamia mesmo, porque a bigamia, ela exige 2 casamentos, tá? 2 casamentos. Contudo, isso que você falou aí é um grande problema, porque pode acontecer e acontece muito. Na sucessão, nós termos a cônjuge ou o cônjuge e já vinha ali também o companheiro ou a companheira. Temos um cônjuge e um companheiro ali na sucessão. Quem é que fica? É uma das próximas aulas, que daí eu vou explicar como é que os tribunais têm resolvido, porque é um dos maiores problemas que nós temos no direito sucessório hoje, tá? Quando tem 2 relações afetivas, uma existente pelo casamento, pelo vínculo do casamento, e outra existente pelo vínculo da união estável, porque acontece. Mas se for isso mesmo, meninas, que for essa questão, ela vai ser matéria de uma das próximas aulas, tá? Eu não vou atropelar isso aqui, vamos ficar nessa questão aqui primeiro, porque a gente tem que analisar ainda no 1830 a última parte dele. Olha o que diz a última parte dele. Diz assim, ó, 1830. Então diz assim, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo, então não será herdeiro se são separados de fato há mais de 2 anos. Olha lá, salvo prova, neste caso, de que esta convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Vamos por partes aqui. O que quer dizer isso, né? Salvo se provado
que essa relação se tornou impossível sem culpa do sobrevivente. Vejam só. Primeira questão que vocês devem analisar. Vocês já tiveram direito de família, inclusive preciso consignar aqui, a professora de Direito de Família falou muito bem de vocês, e falou com razão, né? Não falou à toa, enfim, falou com razão. E eu tenho certeza que quando a professora de Direito de Família falou para vocês a respeito do divórcio, ela falou que não se perquiria mais. Ah, vocês são lindos de verdade. É verdade, Júlia. São mesmo. Ela falou assim, que não se perquiria mais, não se procurava mais, hoje, não se falava mais em culpa. De quem é que foi a culpa da separação? De quem é que foi a culpa pelo divórcio? Então, há um bom tempo já, o nosso direito, ele já não se conversa mais, já não fala mais, já não tem mais esse diálogo da culpa. Se houve o divórcio, se houve a separação de fato, vamos ao divórcio, enfim. Não há mais que se perquirir, que se procurar, que se percrustar de quem é a culpa. Tá certo? Aí vem o nosso código dentro do direito sucessório e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, se você era casado com esse decujus. Vocês estavam separados de fato há mais de 3 anos. Então, vamos supor lá que eu estou separada de fato há 3 anos. Ó, eu estou separada de fato. Eu não tenho meu divórcio ainda. Estou separada de fato há 3 anos. E aquele meu cônjuge, nós somos cônjuges ainda. Estamos separados de fato, mas somos casados. Né? Nós temos o vínculo conjugal. E esse meu cônjuge falece, 3 anos, ó. O que a regra falou? A regra falou assim, que se até 2 anos eu sou herdeira. Passou de 2 anos, eu não sou mais herdeira. Salvo se eu conseguir comprovar que eu me separei de fato desse falecido por alguma culpa que não é minha. Gente, se a culpa não é minha, a culpa é de quem? A culpa é do falecido. Agora, pensem bem, como é que a gente vai analisar a culpa que a gente chama de culpa mortuária, a culpa do morto? Assim, a culpa foi do morto, exatamente. É muito subjetivo e não tem como a gente... Esse morto, ele não vai se manifestar. Dizer, não, a culpa não foi minha pela separação de fato. Então, assim, a jurisprudência e a doutrina veio por muitos anos ali, ó, discutindo essa questão. Analisa a culpa, não analisa a culpa, analisa a culpa, não analisa a culpa, tá? Eu penso que a culpa, ela não deve ser analisada aqui. Ela não deve ser analisada. O código estabeleceu um período lá de 2 anos. Estamos separados, de fato, há mais de 2 anos. Ponto. A partir desses 2 anos, eu não sou mais herdeira. Já não estamos mais juntos, por que eu vou continuar sendo herdeira? A mesma coisa dele, né? Não estamos mais juntos, por que ele vai ser meu herdeiro? Perfeito? O critério temporal já era o suficiente. E eu pensei, pelo caminho que nós estávamos seguindo, que nós seguiríamos esse padrão, que ia ficar apenas o critério temporal. Mas não foi isso, gente. O critério a ser adotado, e ali eu trouxe para vocês já, né, logo em seguida, essa orientação do STJ. Essa orientação, ela foi designada, foi desenvolvida num julgamento que foi relatora a ministra Maria Isabel Galotti. Tá? A 4ª turma do STJ, ela é a turma responsável pelo julgamento da matéria de sucessões, direito sucessório e direito de família. Por isso que vocês encontram, vocês já sabem disso, né? Por isso que vocês encontram sempre a mesma matéria na 4ª turma, né? Então, qual foi a orientação, qual é o entendimento da 4ª turma? É essa daí, ó. Ocorrendo a morte de um dos cônjuges, após 2 anos da separação de fato do casal, é legalmente relevante, ó, eles entendem que sim, é legalmente relevante para fins sucessórios a discussão da culpa do cônjuge sobrevivente. A culpa é dele ou não é dele? Tá?
pela ruptura da vida em comum, cabendo a ele, ao cônjuge sobrevivente, né, cabendo a ele o ônus de comprovar que a convivência do casal se tornara impossível sem a sua culpa. Então, assim, em regra, o cônjuge separado há mais de 2 anos não é herdeiro. A regra é essa, salvo se ele provar que não teve culpa pela separação. Tá? Isso vai ser um agravante dentro dos processos, porque se eu comprovo, se a culpa não é minha, e nós vamos discutir culpa da separação, se a culpa não é minha, a culpa é do outro. E nós estamos discutindo uma culpa de alguém que não está mais vivo, né? Uma questão de culpa de alguém que não está vivo, tá bom? Orientação do STJ. Perfeito? Ó, estamos encaminhando para o finalzinho da aula. Vamos dar uma olhada em como é que faz essa divisão dependendo do regime de bens em que são casados, tá bom? Então, como eu vou mostrar para vocês, explicar como é que funciona esse material que eu coloquei aí. Toda vez que no material tiver um X aí, significa que ele não é herdeiro. Tem um bonequinho com X, né? Um X vermelhinho. Significa, nesse caso, não é herdeiro. O sobrevivente não é herdeiro. Quando vocês encontrarem um bonequinho com o Vzinho verde, significa que o cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro, tá bom? Então, vamos analisar o primeiro caso. Acho que a gente vai dar tempo aqui da gente analisar pelo menos os 3 primeiros casos sem problema nenhum. Então, vamos analisar o primeiro caso. Imaginem vocês o cônjuge casado pelo regime de comunhão universal de bens. Então, eles estão casados pelo regime de... Antes de partir para isso, eu quero só alertá-los a uma coisa. Aqui é para ver se o cônjuge concorre com os descendentes. Lembre-se sempre, não tem descendentes, não tem ascendentes, o cônjuge vai herdar sozinho, independentemente do regime de bens. Tá bom? Aqui a gente está vendo a questão da concorrência. Como é que o cônjuge sobrevivente concorre junto com os descendentes? Então vamos ver lá, ó. Regime de comunhão universal de bens, vocês sabem o que é o regime do amor, né? É tudo meu, é tudo seu, é tudo nosso. No desenho ali, eu dividi sempre a seguinte questão: tem o A maior e o B maior. O A maior é o cônjuge sobrevivente. O A maior é o cônjuge sobrevivente. O B maior é o cônjuge falecido, tá bom? E ali do lado do A maior, eu coloquei assim, ó, AB, e do B maior, AB também e AB. O que significa esse AB dentro desse gráfico? Significa o seguinte, que os bens do A, que eram particulares, ou seja, bens que ele tinha antes do casamento, com o casamento, esses bens são de ambos. A mesma coisa acontece com o B. Aqueles bens que o B tinha antes do casamento, se casados por esse regime, esses bens também tornam-se de ambos. Então, vejam que nós temos aqui bens adquiridos por A antes do casamento, bens adquiridos por B antes do casamento e bens adquiridos conjuntamente por eles durante a constância do casamento. O fato é o seguinte, que com a morte do decujus, o cônjuge sobrevivente, ele tem uma coisa que se chama meação total dos bens do decujus. Ele tem a metade total do patrimônio total desse decujus. Seja o patrimônio comum, seja o patrimônio exclusivo do decujus, tá? Como ele tem a meação de todo o patrimônio, ele tem a metade de todo o patrimônio do decujus, então, nesse caso, ele só tem meação e ele não vai herdar,
portanto, ele não vai concorrer na herança juntamente com os descendentes. Perfeito? Nós estamos analisando, só para que vocês lembrem, isso daqui é o conteúdo do artigo 1829, inciso 1. É o 1829, inciso 1, que determina isso. Vamos passar ao segundo regime. Então, no segundo regime que eu trouxe ali para vocês, ó, é o regime da separação legal. É quando a lei determinou que não haverá comunicabilidade de bens, nem no que diz respeito aos bens particulares, né, aqueles que eles tinham ali antes do casamento, e não haverá bens comuns. Não haverá bens comuns entre esses cônjuges. Perfeito? Nesse caso, gente, nesse caso específico, no regime de separação legal, que é aquele regime determinado pela lei, não haverá a concorrência. Então, o herdeiro sobrevivente, ele não tem nem meação, ele não vai ter a metade dos bens e ele também não vai ser herdeiro. Ele também não vai ser herdeiro, tá bom? Então, ele não meia e ele não herda. É o único caso, na exceção daquela regra que eu sempre falo para vocês assim, ó. Eu sempre digo para vocês. Aonde eu meio, aonde eu tenho a meação, eu não herdo. Aonde eu não meio, eu não tenho... Desculpem. Aonde eu meio, aonde eu tenho a meação, eu não herdo. Perfeito? Aonde tem meação, não há herança. Aonde tem herança, não há meação. Tá bom? Então, assim, ó. Esse é o único caso que a gente tira essa regrinha que eu costumo falar. É o regime de separação legal. Não há meação e ele não é herdeiro. Então, é o artigo 1829, inciso 1. Vamos dar uma lida nele só para a gente lembrar. Ó, diz assim, ó. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, à classe dos descendentes, em concorrência com o cônjuge que sobreviveu, salvo se, com exceção se, né, casado este com o falecido no regime de comunhão universal de bens, foi o primeiro que a gente viu, tá? Ou no da separação obrigatória de bens. Separação obrigatória é esse aí, ó. É a separação legal, tá bom? Eu coloquei legal e obrigatório é a mesma coisa, né? Obrigatório em virtude da lei. Ele é o legal, separação legal de bens. E agora vamos ao último, tá? Ao último. Que também não herda. Ou se, no regime da comunhão parcial, olha lá, que é esse que a gente vai analisar, o regime da comunhão parcial de bens, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então, vamos analisar isso. E esse daqui, gente, eu não consegui desligar esse ar ainda. Eu desligo, ele liga sozinho. Bom, esse daqui, essa situação é a que mais acontece, é aquele em que vocês vão encontrar mais situações quando forem fazer os inventários. É o regime da comunhão parcial de bens, então eles estavam casados pelo regime da comunhão parcial de bens, contudo, eles se casaram e eles não tinham patrimônio individual, eles não tinham patrimônio exclusivo antes do casamento. Nenhum dos cônjuges tinha patrimônio individual, tá? Então, vejam, nesses casos, não tendo patrimônio individual e eles tendo o patrimônio somente, que a gente chama patrimônio comum, aquele que foi constituído na constância do casamento, na hora que abre a sucessão, há a meação do cônjuge sobrevivente. Ele vai mear o quê? Ele meia a metade do patrimônio do casal, né? Então, vejam, nesse caso, então, não existindo bens particulares aí do decujus, ele não tinha bens particulares, o sobrevivente, ele recebe a meação. Se ele recebe a meação, portanto, ele não volta para herdar, tá bom? Então, ele não herdará. Ele tem a meação, portanto, ele não herda. Perfeito? Então, esses são os casos em que
o cônjuge sobrevivente não será herdeiro. Agora vamos aos casos em que o cônjuge sobrevivente será herdeiro. Ele vai herdar, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui. O primeiro caso, eu vou pular esse, vou pular para o próximo, depois eu volto nesse aqui. Vamos conversar sobre o regime ainda da comunhão parcial de bens. Vamos continuar nesse, mas com uma situação diferente. Aqui, ó, existindo bens particulares, tá bom? Vejam que o de cujos, que é o B aí, o Bzão, ele tem Bzinhos, né? Ele tem bens particulares. São bens particulares, são dele, né? E que foram adquiridos antes do casamento, tá? E ele tem, juntamente com o sobrevivente, os bens adquiridos na constância do casamento, que é esses bens aí que eu coloquei abaixo deles, que está designado como AB, tá bom? Como é que fica essa situação? Pessoal, nessa situação, o cônjuge sobrevivente, ele vai herdar, mas ele vai herdar somente no que diz respeito aos bens particulares do de cujos. No que diz respeito aos bens comuns, né, do casal, aqueles adquiridos na constância do casamento, ele já receberá a meação. Perfeito? Daí coloquei aqui para vocês logo abaixo ali, ó. Então, existe a meação, tá? A meação, ela existe quanto aos bens comuns adquiridos na constância do casamento. Perfeito? Contudo, ele vai também herdar, e ele vai herdar aonde? Ele vai herdar somente nos bens exclusivos do de cujos. Ele não vai herdar sobre aqueles bens que ele já meou. Se houve ameação, aonde há ameação, não poderá haver a herança, tá? Então, se já houve ameação, se ele já ameou, ele não vai herdar sobre aqueles bens. Aonde que ele vai herdar? Somente nos bens exclusivos do de cujos, naqueles em que ele não meou. Perfeito isso, gente? É essa a regra, tá bom? É essa a regra. Agora, vamos voltar aqui à separação convencional. Ah, só uma coisinha. Eu escrevi para vocês ali, ó, doutrina majoritária do STJ. Não escrevi? Professora, por que está escrito isso, doutrina majoritária do STJ? Porque existia uma discussão forte aí, tá, gente? Existia uma discussão, sim. Vários autores diziam o seguinte: nesse caso aqui, nesse caso desse patrimônio, o sobrevivente ele devia herdar sobre o total dos bens do falecido. Total. Aqueles bens adquiridos na constância do casamento e aqueles particulares. Aí o STJ pacificou a questão, falou: não, ele só vai herdar sobre os bens exclusivos do de cujos. Os bens comuns, ele tem uma coisa que se chama meação. Ele não pode mear, depois ele volta e herda de novo sobre aqueles bens, tá? É pacífico já no STJ essa situação. Era isso que eu estava falando, né? Que vocês pegaram uma fase boa do direito sucessório. Porque durante muito tempo isso foi dúvida, foi discussão, enfim. Agora já não tem mais essa discussão. Bom, um outro caso em que há a possibilidade de herança é no regime de separação convencional. O próprio nome já fala, é quando as partes de comum acordo convencionam, eles querem que o regime seja de separação, tá? Eles querem que seja de separação total. Então, vejam, nesse caso aqui, a lei, ela não fala nada, ela não fala nada. Vejam só o que a lei diz. 1829, ele diz assim, ó: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. O único em que ele diz que o cônjuge não herda é o na separação obrigatória. Ele não fala nada da separação convencional. Por essa razão, entende-se que
na separação convencional, realmente, como o cônjuge sobrevivente ele não vai receber nada de meação, e ele não recebe, porque esse era um intuito do casal, né? De que não houvesse comunicabilidade dos bens. Na verdade, o que vai acontecer é que ele vai concorrer, sim, com os descendentes do decujus, quanto aos bens particulares desse decujus, tá? Então, quanto aos bens particulares, ele vai concorrer. Perfeito? E por último, o regime de separação final ou partição final dos aquestos, aquele regime o qual eu nunca vi ninguém casado nesse regime, mas ele existe, talvez seja bastante aproveitado em algumas situações, mas enfim, eu nunca vi. E nesse daqui é a mesma regra, a gente aplica, na verdade, aqui, por analogia, a regra da comunhão parcial de bens. Então, assim, o que é esse regime? É aquele regime em que as duas partes têm bens exclusivos, antes do casamento eles têm bens exclusivos, durante o casamento eles têm bens exclusivos e durante o casamento eles têm bens comuns. Então, ele é um regime bem complicado, bem truncado no que diz respeito à separação de bens. Como é que fica na questão sucessória? É a mesma regra da comunhão parcial ou da separação parcial de bens com bens exclusivos, tá? Acontece que naqueles bens comuns, o cônjuge sobrevivente ele tem meação. Ok. Naqueles bens que são particulares do decujus, o que acontece é que esse cônjuge sobrevivente, portanto, ele herdará. Perfeito, gente? Muito bem. Então, terminando a aula com essas regrinhas. A aula que vem, antes de eu começar a falar, eu volto, falo mais um pouquinho disso daqui. Mas eu quero terminar essa aula, deixei ali para vocês um esqueminha, que inclusive tá errado esse esqueminha, eu vou ter que arrumar. Esse esqueminha aqui, ó. Tá vendo esse esqueminha aqui, ó, gente? Vou mostrar para vocês. Esse esqueminha tá errado. Eu vou arrumar. Por que tá errado? Eu quis facilitar a vida de vocês, acabei complicando. Tá escrito aqui, ó, não há concorrência, cônjuge apenas é meeiro. O primeiro que eu coloquei ali, ó, regime de separação legal. No regime de separação legal, o cônjuge não é nem meeiro e nem herdeiro, tá? Ele não é nenhum nem outro. Tinha que fazer um X bem grandão aqui, ó. Um Xão. Ele não é nenhum e nem nada. Ele não é nem meia, tá bom? O resto estaria certinho. Mas depois eu vou arrumar essa questãozinha aí para vocês, fazer uma retificação do material e mando para vocês. Eu quero terminar a aula com aquilo que as bancas têm aceitado, tá? Que é o enunciado 270. Que banca, professora? As bancas de todos os concursos, da Ordem dos Advogados também, eles têm aceitado o enunciado, a leitura, a interpretação do 1829, de acordo com o que traz o enunciado 270 da Jornada de Direito Civil da Justiça Federal, tá? Vamos ler o que diz esse enunciado. Ele diz assim, ó, o artigo 1829, inciso 1, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando? Aí ele vai distinguir certinho para nós tudo aquilo que a gente conversou até agora. Olha lá. Quando casados no regime da separação convencional de bens, ou se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aquestos, o falecido possuía bens particulares. Hipóteses em que a concorrência restringe-se a tais bens. Concorrência se dá somente quanto aos bens particulares do decujus, devendo os bens comuns ser partilhados exclusivamente entre os descendentes. Então é isso, gente. É dessa maneira, dentro desse esquema todo que eu passei para vocês aí, que há a concorrência entre descendentes e cônjuge sobrevivente. Perfeito? É dessa maneira. Vocês, depois que vocês derem uma relida nesse material e analisarem cada um desses regimes,
E seria bom que vocês fizessem isso antes da próxima aula, é terça, né? Terça-feira, antes de terça-feira, se vocês pudessem dar uma lida no material, ver cada um desses regimes, vou disponibilizar a aula, dar uma olhada na aula também, enfim, aquilo que der para vocês fazerem, tiverem perguntas, porque às vezes eu estou falando aqui, é muita questãozinha e alguma coisa passa. Se tiverem perguntas, a gente conversa na próxima aula. Mas o que vocês devem levar aqui como uma grande lição da aula é esse enunciado aí. Se vocês fizerem uma boa leitura desse enunciado, fizerem uma boa interpretação deles, vocês estão matando todas aquelas questões que a gente vem falando essa aula inteira. Porque ele resumiu para nós como é feita essa concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes. Ele é um resumo. E ele é aceito por todos os tribunais, por todas as bancas, enfim, é esse o entendimento atual. Perfeito? Fora disso, né, a aula que vem a gente continua ainda falando dessa questão do cônjuge sobrevivente concorrendo, como é que ele vai herdar, né? E quais são as dúvidas agora, a partir disso que a gente já sabe. A dúvida, gente, é o seguinte: se ele está herdando, se ele está entrando na herança e os filhos são dos dois, ou seja, do morto e dele, se os filhos são exclusivos do morto, ou se os filhos são naquele sistema família mosaico. Sabe como, né? Os meus, os seus e os nossos.